Sometimes I feel like I'm living in hell. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todes. Aqui quem está falando é Frederico Henriques. Eu sou professor, dirigente da corrente sindical TLS e também do Movimento Esquerda Socialista. Eu estou fazendo alguns vídeos aqui um pouco para esclarecer sobre a questão palestina, especialmente depois de ter divulgado algumas fotos minhas numa comitiva do PSOL, né, lá na Cisjordânia, para levar a solidariedade do nosso partido para esse povo que tem sido oprimido, explorado aí e durante 76 anos, pelo menos. No vídeo passado, a gente trabalhou um pouco sobre a questão do colonialismo. Tentei, durante todo o vídeo, utilizar a questão indígena e a questão brasileira para tentar desmistificar essa ideia da Guerra Santa, essa ideia de um conflito insolúvel ou coisas desse tipo, e mostrar que o que acontece na Palestina, né, é algo que a gente já vem vendo aí durante 500 anos e é mais simples do que a gente imagina. Segunda coisa que a gente vai agora começar a debater no vídeo de hoje é sobre a questão do racismo, né? O racismo como uma construção moderna do capitalismo. Para tentar trabalhar essa temática de que maneira que as potências, né, e o imperialismo utilizou da estrutura do racismo para explorar, para oprimir, para dominar outros povos, para subalternizar setores grandes da população, eu vou utilizar dois autores principais para ir trabalhando e fazendo os paralelos. O primeiro autor que eu vou utilizar é um palestino em exílio, né, que é o Edward Said, intelectual muito importante do século XX. E o outro intelectual muito importante, para tentar apresentar um pouco o processo de racialização, vai ser o Fanon, né, psicanalista, e esteve muito presente no processo de independência da Argélia, né, que eu acho que é outro cara que vai poder ajudar a gente também a seguir por esse caminho. É isso. Vamos começar então agora o nosso debate. Então, pessoal, é o seguinte, para começar trabalhando um pouquinho a questão da diferença, da diferenciação, dos marcadores que a gente utiliza para transformar a diferença em desigualdades e questionamentos, eu gosto muito do Said, né, esse livro aqui que estou apresentando aqui para vocês, que é Orientalismo, o Oriente como Invenção do Ocidente. Ele vai tentar mostrar como que foi construído. Não vou falar, obviamente, não vai ser uma aula sobre o livro, tem muito mais gente capaz de fazer isso do que eu, mas eu vou começar com um trecho desse livro que eu acho que é bem interessante, e a partir desse trecho a gente vai desenvolvendo aqui o nosso raciocínio. Tá? Então vamos lá. Em outras palavras, essa prática universal de designar na própria mente um espaço familiar que é nosso e um espaço desconhecido além do nosso como deles, é um modo de fazer as distinções geográficas que podem ser inteiramente arbitrários. Uso a palavra arbitrário porque a geografia imaginativa do tipo nossa terra, terra bárbara, não requer que os bárbaros reconheçam a distinção. Para nós, basta estabelecer essas fronteiras em nossa mente, consequentemente, eles ficam sendo eles, e tanto o território como a mentalidade deles são declarados diferentes dos nossos. Então vamos lá. O que eu acho legal desse trecho é que os processos de distinção, de marcação que ele tenta construir, não necessariamente tem alguma correlação com a realidade. São processos que são construídos socialmente e que demarcam nós e eles. Pode ter alguma correlação com o território? Claro, pode ter alguma
correlação fenótipa, claro, pode ter, mas isso não é suficiente, isso não basta. Pode ser coisas mais simples, inclusive, né, para construir isso. E quando ele trata de maneira mais universal, isso é mostrar que isso já foi feito várias vezes ao longo da história da humanidade, né? Acho que para falar sobre bárbaros, como ele citou algumas vezes aqui, não tem como a gente não voltar aos romanos, né? Como se construía? Não se diferenciava se era latinos, ou se era africanos, se era europeus, ou de racialização. A principal distinção é que era quem estava dentro do território, que era dominado pelos romanos, pelo império, e quem estava fora do império. Os civilizados, né, os civis, os cidadãos romanos, eram aqueles que estavam dentro do império. E os fora do império eram os bárbaros, né? Essa marcação estava menos marcada por algum tipo de fenótipo, algum tipo de relação, e muito mais aquilo que está sob o nosso domínio, que não está sob o nosso domínio. Para ver com uma construção muito recente. E não para por aí. Se a gente passa agora na questão do cristianismo, né, na época do feudalismo. Quem ia para a fogueira? Não tinha uma distinção fenotípica marcada para quem ia na fogueira. Se podia criar qualquer coisa, né? Uma mulher que não se adequava aos padrões estabelecidos pela igreja da época poderia ser considerada bruxa e ir para a fogueira. Assim como um cientista que falasse algo que não era condizente com a questão da igreja. Ou mesmo a questão de pessoas não cristãs, né? Como teve vários casos de antissemitismo na Europa também cristã desta época. Então, o cristianismo, para tentar padronizar um determinado tipo de coisa, também a Inquisição ela servia para enquadrar, né? Aonde que era a marcação isso aí? Era construção arbitrária, a partir daqueles que não são vistos como aliados, como amigos, como nossos. Esse processo de arbitrariedade era construído a partir de quem Deus falou que era isso, era certo, ou Deus falou que aquilo era errado, né? Então, o arbítrio era dado por Deus. E no limite, quem falava em nome de Deus era a igreja, a Santa Sé, né? De uma maneira geral. Tá, Fred, entendi isso aí ao longo do tempo. Mas hoje em dia, mais modernamente, durante um bom tempo, especialmente pós-Guerra Fria, depois a gente vai falar um pouco mais sobre o colonialismo, o neocolonialismo e a questão do racismo, né? Mas ainda para marcar como são construídas de forma arbitrária. Durante a Guerra Fria, isso daí era para falar quem era meu aliado e quem não era meu inimigo. E o inimigo do meu inimigo era meu amigo. A gente fala da ideia campista, né? Quem era os aliados da União Soviética e os aliados dos Estados Unidos. Exemplo maior é os Estados Unidos potencializando os talibãs para derrotar os soviéticos, né, ali durante a década de 80, ou a guerra Irã-Iraque, onde o Saddam Hussein foi armado e financiado pelos Estados Unidos durante algum tempo, né? Então, para mostrar porque o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Isso aí era uma lógica muito tradicional daquele momento, né? Para mostrar como era arbitrário. Não tinha a ver com projeto comum de sociedade, não tinha a ver com religião também. Tinha a ver com quem você se alinhava. E mais recentemente, eu acho que uma marca importante para a gente pensar essa questão desse caso é a questão de um livro que chama Choque de Civilizações, do Samuel Huntington, um conservador norte-americano, que um pouco antes de 2001, dos atentados de 11 de setembro, ele lança um livro que se chama O Choque de Civilizações e o Mundo Pós-Guerra Fria. E aonde ele tenta marcar
Existe agora os conflitos vão ser estabelecidos muito mais por questões religiosas e culturais e não mais pelo com quem você alinha. E ele tenta apontar isso mostrando os desafios da civilização ocidental, que como mesmo ele bem estabelece, está relacionado ao Atlântico Norte, né, Europa, América do Norte e Oceania, né? E aí eles tentam colocar os russos como ortodoxos, os chineses como confucionistas, todo um setor islâmico, especialmente árabe ali, a América Latina numa outra chave, os hindus e assim por diante. Por que isso é importante? Porque agora a construção do outro começa a ser arbitrária a partir de outros elementos, como por exemplo o religioso, as marcações soltas. E como você constrói o bárbaro, o selvagem? Você cria idealizações, né, de como seria acontecer aquilo. É mais fácil mostrar que o bárbaro é o diferente de você. Não é o nosso, é o eles, como está colocando. Indo para o caso da Palestina. No caso da Palestina é bem marcante isso, né? O processo de colonização da Palestina, especialmente no século XX e pós-criação do Estado de Israel, você vai ver os principais judeus que vão para lá estão ligados à Europa Oriental, à Europa Central, depois uma camada dos Estados Unidos. E quem que é o eles? São os árabes que estão lá. Só que eles tidos como os diferentes. E você precisa construir características para eles, né? Aqueles que não são ocidentais são o que então? São passionais, não são racionais, são emotivos, são selvagens muitas vezes. E essa distinção como indomável, como selvagem, é construída o tempo todo. Eu gosto muito de referenciar as pessoas que passaram por lá, que viveram um tempo lá. Queria deixar aqui com vocês, agora nesse primeiro momento, um trechinho aqui do Gabriel Dredd, né, no Xadrez Verbal, é um podcast de uma revista internacional em formato de podcast, que ele fala um pouquinho sobre como que a imprensa europeia tratou as eleições na Palestina de 2006. Vamos ouvir um pouquinho aqui. Eu me lembrei que no dia em que a gente estava lá quando o novo governo tomou posse, né? Quando o novo parlamento estava tomando posse. E nesse dia a gente saiu de casa e passou perto do local, passou em frente ao parlamento da Palestina e estava tudo normal, né? Tava assim, era um evento cívico. É como se você passasse em Brasília no dia que os congressistas estivessem tomando posse. Se você não for lá dentro do Congresso, você não veria nada de diferente do normal. Mas quando a gente chegou em casa à noite e foi assistir as notícias, lá passava o Euronews, né? Que são as notícias vindas da Europa. E aí eles ficavam passando umas imagens de arquivo de guerrilheiros do Hamas, com aqueles panos tampando o rosto e erguendo metralhadoras, assim, aquela cena bem clichêzão, assim, de terrorista, né, com muitas aspas. E então eles ficavam comentando, hoje começou o novo governo, o Fatah tomou posse, e aí ficava passando essas imagens de arquivo. E para mim foi muito chocante isso, ver o contraste entre a realidade, que era só um dia cívico normal, como em qualquer outro país. Era até pouco a confusão, não tinha trânsito, não tinha nada acontecendo no local lá, era só mais uma burocracia para eles, e como que a televisão internacional estava mostrando isso como um fato de que os terroristas estavam tomando controle. Essa construção dessa imagem, ela vai se fixando, vai se construindo, vai se amarrando, né? E ela é tão importante porque você precisa criar um monstro, você precisa criar um inimigo, você precisa desumanizar, você precisa coisificar o outro para conseguir enfrentar ele, simplesmente limar ele, retirar ele, né? Na cultura pop,
Tem um episódio do Black Mirror que é fantástico, que eu deixo aqui a dica para vocês, para quem gostar e tiver condição de ter acesso, que ele mostra um pouco de como seria a guerra no futuro, né? Que os soldados, para ter menos traumas, utilizariam tipos de óculos que enxergaria os inimigos não como pessoas, mas como monstros, né? Como insetos. E precisava esmagar e eles se sentiriam menos mal com isso. Obviamente que tem a ver com uma questão ficcional, mas é uma tentativa de tentar desconstruir o outro, né? E eu acho que isso é muito importante. Então, esse é o primeiro marco para a gente tentar debater agora no próximo ponto, o processo de racialização e o capitalismo. Então, vamos lá. Agora, o que o capitalismo faz? Né? Como que ele estrutura as coisas? Acho que primeiro a gente tem que voltar ao início, né? Ao capitalismo mercantil ou mercantilismo. Vários estudos, né, demonstraram diversas vezes que existia uma principal mercadoria de acumulação durante o mercantilismo que conseguiu potencializar e fazer com que a Europa, em especial a Inglaterra, realizasse um acúmulo de capital tamanho para fazer a primeira revolução industrial. Qual é essa mercadoria? É o tráfico de pessoas. São pessoas escravizadas. Por que isso é muito importante a gente destacar aqui? Então, o surgimento do capitalismo está ligado ao processo de escravização de pessoas. Ou seja, o sangue e o suor do povo negro, né, que foram trazidos à força pelo tráfico de pessoas da África para as Américas, em especial o Brasil, que recebeu quase metade de toda essa população. Já está consolidado bem isso na literatura. Aqui recomendo também para quem quiser ler e se aprofundar um pouquinho sobre isso aí. O Denis Oliveira e o Silvio Almeida têm livros sobre racismo estrutural que eles compilam bastante desse debate e apresentam para a gente. Tudo bem. E depois disso, como a gente faz, né? O que acontece, como que a gente... Não é simples você falar, essas pessoas eu posso escravizar, outra não posso. Você tem que ter uma permissão, uma legitimidade. Essa primeira legitimidade, ela é dada pela igreja. Igual eu disse anteriormente, na época da Inquisição, dessas coisas, como que a igreja cumpria esse papel. Então começa com a igreja, a primeira coisa, para dar essa legitimidade. Mas não é só isso. Esse tipo de escravidão é diferente da escravidão de pessoas da antiguidade clássica, onde você dominava um determinado povo, escravizava ele, ou a pessoa por algum tipo de dívida era escravizada, porque o capitalismo ele transforma as pessoas em mercadoria, ele coisifica. Ali a gente não está falando com um outro ser humano que foi derrotado, está preso e blá blá blá. Na verdade não, ela na verdade vira uma mercadoria, um ativo do senhor de escravo. Nesse sentido, boa parte da literatura mostra o tratamento brutal que toda a população sofreu, né? Todo esse povo sofreu. Então, essa superexploração por meio da mão de obra escrava e a coisificação, a transformação em mercadoria é o primeiro elemento importante para a gente pensar na construção do racismo. Acontece que com a expansão da Revolução Industrial e o advento do trabalho assalariado, a ideia anterior da mão de obra escrava começa a cair porque não era tão lucrativo, não era interessante mais, né? Seja porque você precisava de um mercado consumidor, seja que se acontecesse alguma coisa, você perdia um determinado bem, que era aquela pessoa escravizada. Enquanto a mão de obra assalariada, você paga depois da realização de um trabalho e era, além de ganhar, expandir o mercado consumidor. Então não era mais interessante. O que acontece é que há uma mudança no sistema.
aonde você passa a, de fato, abolir as escravidões, porém é fundamental para o sistema ainda manter um processo de superexploração e mais, e conseguir colonizar e chegar até outros povos, principalmente pós Segunda Revolução Industrial, aonde com o advento do motor a combustão e a eletricidade vai exigir matérias-primas ligadas a metais e os hidrocarbonetos, né, petróleo, gás, num outro patamar. E boa parte desses países da Europa não tinham isso nos seus territórios. Então, cumpriu uma dupla a construção de subjugar esses outros povos tinha uma dupla intenção principal. Primeira, superexplorar um determinado tipo de uma mão de obra. E o segundo, subjugar territórios e povos territórios para conseguir explorar esses territórios. Então, você conseguia legitimar a partir da África e da Ásia, no final do século XIX, dizendo que era um fardo do homem branco, né? Que, na verdade, o homem branco ia levar a civilização para lá, porque eles eram atrasados, selvagens, né? E reforçar a partir do racismo isso. Nesse momento, a igreja tinha perdido muito poder, não pode falar ainda que então era coisa de Deus. Então se cria as pseudociências que passam a tentar justificar a partir do darwinismo social, ou seja, falar que uma cultura é superior à outra, a eugenia, onde uma raça era superior à outra, e diversos tipos de elementos de pseudociência reafirmar e voltar a coisificar o outro. Agora, não a partir da escravidão diretamente, mas falando que a pessoa negra é mais apta a trabalhos manuais, a sexualização, aos paralelos com os animais. Isso é tão forte ali no final do século XIX, início do século XX, que a gente começa a ver, né, teorias de embranquecimento, de branqueamento, determinadas sociedades, né, com genocídio dos povos originários na Argentina, branqueamento no Brasil, e as coisas mais bárbaras possíveis, né? O exemplo, para mim, emblemático disso são os zoológicos humanos, né? Que a gente vê se espalhando pela Europa como um todo. Digo mais, tem um outro livro que eu acho muito interessante, que eu queria mostrar aqui para vocês, que é esse aqui do Mike Davis, ó. O Holocausto Colonial, a Criação do Terceiro Mundo, que ele vai mostrar que boa parte das técnicas que a gente conheceu no Holocausto, no coração da Europa, na verdade são utilizadas muitos anos antes, né, para subjugar esses outros povos, né? A questão da feminização do asiático, muitas vezes, animalização dos africanos, tentando utilizar de uma pseudociência para mostrar a sua superioridade, né? Supremacia. E o palestino não é muito diferente, né? No processo de colonização, você tem que diferenciar, né? Seja pela cor da pele, seja pelos costumes, seja pela língua, a sua superioridade. É emblemático a gente ver esses vídeos rolando aí na internet dos influencers israelitas, né, israelenses, tirando sarro no meio dos bombardeios, da morte de um monte de árabes palestinos em Gaza, tirando sarro das roupas, tentando coisificar, tentando tirar onda da maneira como que se veste, como é a aparência, né, desses povos como um todo. Que é exatamente esse, né? Tem um elemento de você legitimar a sua superioridade, né? De tornar o outro muito distante de ti. Obviamente, esse processo de racialização, ele tem uma capacidade, especialmente, de interiorizar e modificar muitas vezes como até as próprias pessoas, não só os brancos, mas como os negros se veem, como as pessoas são construídas, né? Para tentar se colocar em cada um lugar.
E lá não é muito diferente. Isso é uma tentativa constante e permanente de enfrentamento. Então, esse setor inferior, né, inicialmente, tem uma demarcação importante, falando terra sua, outra terra dele, mas pós a segunda intifada e a guerra ao terror, eles percebem que não adianta mais você só explorar eles, né? Lembrando que tem os checkpoints, muitos dos palestinos trabalhavam em território israelense, você poderia superexplorar essa mão de obra. Como a questão passa a ser a limpeza étnica, lembra do debate sobre a questão demográfica no vídeo passado? Ou seja, era importante você retirar o máximo de palestino daquele território. Então, depois dos anos 2000, né, com a Guerra ao Terror, Segunda Intifada, a política israelense já não é mais só de superexplorar, de isolar em certos territórios, campos de concentração, fechamento ali em guetos, mas é mais do que isso. Agora eu tenho que retirar os palestinos daqui. Então, o sionismo como ideologia racista, ele passa a buscar para os trabalhos manuais, trabalhos em fazendas, em fábricas, não mais os palestinos e outros que se consideram que você pode subjugar, colocar em trabalhos piores, condições, coisas tipo, como o caso dos povos do Sudeste Asiático, por exemplo, né? A gente viu muito bem aí em Gaza, aí nesse último período, o quanto que os tailandeses, né, esses povos que ali do Sudeste Asiático foram para Israel para trabalhar nas fazendas, nesses outros tipos daí, para não utilizar os palestinos, porque a ideia é retirar eles, para não correr o risco de perder e conseguir avançar para essas novas terras. Então, o racismo, ele está introjetado também nesses outros elementos, né? Não é só contra o árabe, né? Tem muito dos debates também sobre como o racismo permeia também judeus que não são brancos, né? A gente, durante lá, passando um tempo em Israel, a gente conversando com a comunidade lá, percebi isso aí também. Então, esse eu acho que é um elemento muito, muito importante, né? Que tem a ver com de como se você coisifica, né? Como que você, na verdade, superexplora e como que o capitalismo trabalha com isso o tempo todo, né? Trabalha de você ter um setor da sociedade que você pode subjugar num outro nível, né? Um nível superior. É isso. Na próxima a gente vai tentar ver um pouco da questão da cultura, racionalidade, formas de resistência, para tentar fechar esse debate do racismo, tá bom? Esse debate que a gente propõe agora sobre racismo e racionalidade, cultura e hegemonia, ele vai tentar buscar um pouco, mostrar como a gente pensa o mundo, né? E como a gente estrutura até a forma de pensar o mundo. O liberalismo e o capitalismo, ele constrói uma ideia de universal, de como as pessoas deveriam pensar, como deve ser pensado, né? A ideia da racionalidade, do ser humano racional, a racionalidade com relação a fins, né, que vai buscar sempre cada um vai buscar o melhor para si, essa ideia do individualismo mercantil é bem característico, né, desse liberalismo, né? Como se não pudesse existir outras formas que fossem racionais, que pensassem coletivamente, que tivessem trabalhando de outra forma, que não fosse esse tipo de individualidade. Essa individualidade, né, esse individualismo e esse tipo de racionalidade, também ela se estrutura numa ideia racista, como se outras formas fossem inferiores, né, como se não pudesse existir outras formas, né. O Fanon, agora para dar uma dicasinha aqui, ó, Os Condenados da Terra, né, ele vai tentar mostrar como que eles utilizam esse debate para circunscrever os corpos das pessoas não brancas, né? Especialmente do povo colonizado e das pessoas negras. Como que ele pensa isso daí? Como a gente pode pensar que vão para trabalhar isso daí? Primeira coisa é a pessoa negra ela é tida como bruta, como rústica, como
emocionalmente instável. Então, a pessoa asiática é tida como sensível, espiritual, feminilizada. Tem um debate de gênero que corta de cima e embaixo aí muito bem. É até interessante fazer um paralelo aqui. É o que eu acho muito legal na cultura pop, também voltando aqui, quando você vê os 300 de Esparta, né? Enquanto os gregos, símbolos do Ocidente, são tidos masculinizados e fortes, né? Os persas são cheios de brincos, né? Tem aspectos mais feminizados, tem a ver um pouco também com esse debate de narrativas, né? E mais, tão importante como a representação física também, e o processo de coisificação, de objetificação do colonizado, de construção do racismo, é também na mentalidade, né? Esse paralelo com animalização, com selvagem, isso tem a ver também com a forma como essas pessoas pensam. Quem é o racional? É o europeu, é o branco, ocidental. Nós latinos somos passionais, né? Nós latinos somos muito apaixonados. Isso tem a ver com algo que é inferior, que não é o universal, o ideal do ser humano, né? Esse processo do liberalismo, as formas como que pensa, elas perpassam só como que o indivíduo pensa, mas você não consegue pensar outra sociedade onde você não se aproxime do padrão universal que é o europeu, né? Sempre a escala é quão mais próximo e mais parecido que você é com a sociedade europeia, né? Para mostrar um grau de civilização. E isso é tão forte no capitalismo, na maneira como que a gente pensa isso aí, que a gente muitas vezes não consegue pensar outras formas de vivência, se não é essa capitalista, né? A gente pensa até em destruição do planeta Terra, hecatombe zumbi, fim do mundo, mas a gente não pensa no fim do capitalismo, né? Ou outras formas de se viver e se pensar. O próprio Fanon, ele fala uma outra coisa que eu acho que é muito legal para a gente apontar também para um outro recorte, né? Esse processo também de construção do outro, né? Ele também tem um elemento de libertação que pode vir a ter. Esse momento de liberação e de libertação está relacionado a um processo de resistência, de luta. Ou seja, quando se enfrenta, quando ele resiste ao colonizado, ao colonizador, ele também, a pessoa que sofre do racismo, ela também se liberta dessas amarras, porque ela consegue enxergar, ela consegue se identificar enquanto ser humano, ela consegue se ver enquanto protagonista. Ela retira o processo de ser sujeitado pelo racismo e pelo colonizador e passa a ser sujeito da sua própria libertação, né? Isso seja internamente, seja na luta social fora. Fanon elabora muito isso no debate da questão da Argélia. E eu acho que isso tem absolutamente tudo a ver com o povo palestino, né? Por lá está presente o processo de colonização, de guetificação, campos de concentração, as arbitrariedades das maiores que a gente já pôde ver. A todo momento eles estão em luta. Então, por mais que esses influências, esses israelenses tentam coisificar eles, o espírito de enfrentamento constante faz com que eles também se libertem, né? Que eles não consigam se prender nessas amarras. Esse processo de libertação, esse processo de enfrentamento, né, constante, é o que a gente costumou chamar de intifada, né? Não só pelos dois eventos que aconteceram no final dos anos 80 e no início dos anos 2000 ali, mas é uma forma de resistência permanente aos processos de invasão e de ocupação israelense, lá, de colonização. Então, a luta não liberta só o povo, mas liberta a mente também, né? Essa marca é muito importante.
Eu acho que a gente trabalha pouco nessa chave, o Fanon elabora muito bem aí nos Condenados da Terra e já tem alguns apontamentos no Peles Negras, Máscara Branca, né? Que é o livro anterior, mais jovem dele. Por que eu falo isso? Porque tem um processo de construção contra-hegemônica importante, né? Assim como os palestinos utilizam da intifada para fazer esse processo de resistência contra a tentativa de imposição de uma superioridade racional, né, da força branca ali, o povo negro também faz isso, né? O Clóvis Moura utiliza a ideia de quilombagem de maneira muito interessante, né? Que é esses processos de resistência, né? Quilombagem que se executa desde a partir da cultura de uma escola de samba, de um funk, né? De tanto da musicalidade negra brasileira, como também a partir de movimentos sociais, a partir de terreiros, em enfrentamento do racismo religioso, né? Então esse processo de resistência tem muitos paralelos com o movimento negro. E por isso que é tão importante a gente linkar essas coisas, porque Israel é um dos maiores exportadores de armas do mundo e, sem dúvida nenhuma, de armamento não letal aqui para a América Latina, ele é um dos campeões também. Então a mesma arma que está sendo utilizada e testada nas vilas da Cisjordânia ou em Gaza é aquela que vão subir as favelas e vão oprimir o povo negro no Brasil. Então, esse paralelo é muito, muito importante, né? A gente colocar que isso e tem a ver com uma luta em comum, importante, que o colonialismo e o racismo, ele estrutura nesses dois povos. E tem se enfrentado contra a hegemonia, né? O caso da Ahed Tamim, que infelizmente foi presa novamente, é um pouco disso, né? Eles têm noção, a família dela, que ela ter traços europeus dá visibilidade para ela também, né? E como se utiliza isso para desmascarar o racismo israelense, né? E para mostrar todas as arbitrariedades, coisas desse tipo. Eu tive com eles lá e dava para perceber claramente o quanto que os tamins são articulados e que fazem esse enfrentamento aí a partir da informação, da comunicação, e por isso que é assustador para o exército israelense, né? É muito importante a gente está olhando para Gaza, tem milhares de palestinos sendo presos de maneira arbitrária na Cisjordânia, existe um processo a Cisjordânia ocupada ali, existe um processo de opressão muito grande ali, e o exemplo da Ahed Tamim tem que ser posto novamente em cena, né? E a partir disso conseguir pensar novas formas de se relacionar, né? Não porque a gente vai voltar a um passado que não existe mais, mas porque quando a gente fala do bem viver dos indígenas latino-americanos, quando a gente fala do Ubuntu, do povo banto e da África, a gente está sugerindo outras formas de pensar e viver o mundo, né? E construir outras racionalidades. E quando a gente vê o que está acontecendo na Palestina e tal, o enfrentamento ao colonialismo, o racismo, o apartheid, não é um enfrentamento só ao fato que está acontecendo na Palestina, né? Ela serve como você colocar num outro patamar, em um processo não de só liberação e libertação nacional palestino, mas esses debates sobre colonialismo e racionalismo num outro patamar, para todos os povos oprimidos, para todos os povos racializados. Então, queria finalizar um pouquinho essa exposição, apresentando aí esse apontamento para o futuro, né? E no próximo vídeo, vamos trabalhar um pouquinho sobre a questão do apartheid, explicar um pouquinho o que aconteceu na África do Sul, como foi o poder do apartheid na África do Sul, e fazer os paralelos com a Palestina para mostrar como que, além de ser um Estado racista, colonial, como se tem um Estado apartheid situado ali na Palestina, ali, que esse Estado é Israel. Sometimes I feel like I'm living in hell. أوقات بشعر كأني عايشة بجهنم. But what is hell?
إيش جهنم Who knows and who has the answers? مين بيعرف مين عنده الجواب My soul is something that I will never sell. أنا روحي ما ببيعه أبدا We are so serious. Pump up your fist. March to the beat if you feel me. We are so serious. Imperious. We demand your attack. We are so serious. Pump up your fist. March to the beat if you feel me. We are so serious. Imperious. We demand your attack. You see, I'm like an angel living in hell. I'm like a man that knows the truth with no mouth so he can't tell. I'm like the cold sewers where the rats grow. I'm like a war zone, I dispatch shells fully loaded with energy. I'm like forever cause there ain't no end in me. I'm like every secret in a recipe. I am jeopardy for the Masons. I am impatient. Give me now, I'm not waiting. I am a product of my own actions. I'm a general, salute everyone standing. I'm a captain, all aboard. I am the one that will draw the sword. In the name of the Lord, I am logic. I Gabalanzi, a prophet. I am the talk of the town, I'm the main topic. I'm a force where you don't wanna try and stop it. I'm the truth in the flesh, I'm a promise. We are so serious. Pump up your fist. March to the beat if you feel me. We are so serious. Imperious. We demand your attack. We are so serious. Pump up your fist. March to the beat if you feel me. We are so serious. Imperious. We demand your attack. Listen, I'm unbreakable, unmistakable. Don't really teach, but if I need to, I will take it all. Born over capable, never gonna race to lose, fam. I am here forever. As long as I can make tracks, state facts, banish all the fake cats. Give every third world a full plate back. Take that, take that, take that, oi, take that. I don't feel no Union Jack from the flag, so I roll on my Harley. Black Hell's Angel, I got a big tattoo of Garvey. We roll deep, blasting the sounds of Bob Marley. Smoke weed, never sniff no Bob Marley. Never, the army, everybody must come together. Keep screaming free, free Palestine forever. Yeah, it's revolution, so get up and stand up. Inshallah, I'll make it to Jannah. أنا ما بآمن بقوانين بني مين ما بيفيدوني قوانين بتفضيلي جابي أنا زي وسط الكرة الأرضية يمكن نتفجر أي وقت ما تزعلني خواصي ليست واحدة في جميع اتجاهات فأنا آسفة إذا مش عاجبهم يا رؤساء شوفوا شو خلقتوا وحش طيب ضحكوا عن جد بتضحكوا. We are so serious. Pump up your fist. March to the beat if you feel me. We are so serious. Imperious. We demand your attack. We are so serious. Pump up your fist. March to the beat if you feel me. We are so serious. Imperious. We demand your attack. Listen, listen, listen. So serious Listen, listen, it's revolution.